Olá, seja bem-vindo ao dia 122 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Atos, capítulos 24 e 26 e também o Salmo 60. O que eu quero compartilhar com vocês está aqui no capítulo 24, que diz: 5 dias depois, então assim, Paulo aqui, né, tá sendo preso. E o maravilhoso é que ninguém sabe por que que ele está sendo preso, né, mas enfim, né, ser humano. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. E em tudo, em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te das acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar as ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: Basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Queridos, já imaginou você ficar 2 anos preso, sem uma acusação formal ao seu respeito, apenas porque você crê em Jesus? Você já imaginou?
Já se colocou no lugar de Paulo? Eu só penso, Paulo, Paulo, que paciência, que temor ao Senhor, a firmeza de Paulo, que era um sanguinário. Mas Paulo aqui só fala, olha, eu quero saber do que estão me acusando, porque eu creio em Deus, eu creio completamente na lei e nos profetas, tudo que está escrito, e eu quero saber do que estão me acusando, né? Paulo já tinha, né, como nós vimos no episódio anterior, já tinha falado, né, da ressurreição dos mortos, a fé em Cristo. Ué, agora é pecado ter fé em Jesus? Agora é um erro? É um erro ter fé em Jesus? E isso nos remonta para os dias de hoje, onde as pessoas nos condenam pelos nossos princípios, pelos nossos valores. E como Paulo disse aqui, olha, eu estava dando oferta, eu vim dar esmolas, eu vim só viver a minha vida. Eu estou sendo preso por isso. Agora, minha pergunta para você é: se você fosse preso no lugar de Paulo, você aguentaria? Você permaneceria assim, com fé em Jesus, esperando? Porque Jesus já tinha falado: olha, você vai ser minha testemunha aqui em Jerusalém, Roma. Você conseguiria andar nessa palavra? Você conseguiria manter-se na prisão, mesmo com regalias, né? Que nem, olha, você mantém ele preso aí enquanto a gente resolve a causa e, né, deixa os amigos dele vir, tal, uma liberdade, mas ele estava ali, ele não era livre para ir e vir. Ele tinha algumas regalias, mas nada como uma pessoa livre, que pode ir, que pode vir, pode fazer o que bem entende. E eu acho interessante que aqui, né, Félix veio com Drusila, sua mulher que era judia. Mandou chamar Paulo, mandou chamar várias vezes. E Paulo começa a ministrar, fala, olha, né? Ele já tinha ouvido falar, mas agora estava diante de Paulo. E Paulo que começa a discorrer acerca da justiça, justiça de Deus. Então, quando a palavra de Deus assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, precisamos entender o que que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a defesa do órfão. Eu falei no episódio anterior também um pouquinho sobre o aborto. Quando você é contra o aborto, você está praticando a justiça de Deus, que é defender a causa do órfão. É, órfão não é só depois que nasce, não. O bebê que já está na barriga, que não tem ninguém lutando por ele, eu penso muito nisso, falo assim, olha o poder que essa mãe tem sobre esse filho, desde o ventre. Porque é a mãe que decide se o filho vai morrer ou não. Olha que loucura! E como que a gente impede essa mãe de não matar a criança? Meu Deus do céu, que loucura! Mas, enfim, a justiça do reino, justiça de Deus é defender o órfão, cuidar das viúvas, da mulher desamparada, mas a mulher que precisa mesmo, a mulher desamparada. E respeitar a lei, né? Dar esmolas, cuidar dos pobres. Me dói muito quando eu passo naqueles lugares, tanto morador de rua, eu fico pensando, meu Deus do céu, que vida miserável. Mas também tem aqueles pobres que têm casa, têm tudo, mas continuam pobres. Pobres de esperança, pobres de expectativa, né? Então, Paulo ali começou a discorrer sobre justiça. Amo do domínio próprio. Se tem um lugar que o Senhor nos chama, é para este lugar de domínio próprio. Eu domino as minhas decisões, as minhas emoções. Não porque eu sou bambambam, mas porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a quem recorrer. Na hora do desespero, eu posso respirar fundo e falar: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Eu preciso agora, eu preciso de força agora, eu preciso de luz agora, eu preciso de calma agora. O domínio próprio não é sobre você, não é sobre o seu ego, mas é sobre o Deus a quem você pertence, é sobre o Espírito Santo. E também é um lugar de decisão, é um lugar de lucidez. Você é responsável pelos seus atos. E nós precisamos hoje de mais pessoas que se responsabilizam pelos seus próprios atos. Gritei sim, porque eu estava muito descompensada. Assuma, assuma o seu descontrole.
e não ficar culpando os outros pelo que você acha que eles se tornar uma vítima pelo que você acha que eles fizeram de injusto com você. Então, quando aqui está escrito, olha, Paulo começou a falar com ele sobre o domínio próprio. Por que que Paulo começou a falar para ele sobre o domínio próprio? Porque o domínio próprio é 100% ligado com o livre-arbítrio. Domínio próprio tem tudo a ver com quanto a você se vigiar, ficar o tempo todo vigilante para não pecar. Então você não é vítima das circunstâncias. Você tem domínio próprio, você tem um lugar de decisão, você tem um lugar de sim e de não, de eu vou fazer ou não vou fazer. Que foi exatamente isso, né? Então ele fala, olha, ele começou a falar da justiça, do domínio próprio, ou seja, você não é vítima das circunstâncias, você não é vítima dos traumas que você já sofreu, você não é vítima dos ensinos que as pessoas te dão, você tem um domínio próprio, domínio próprio. E do juízo vindouro, ou seja, vai ter o dia do julgamento, sim. Eu creio muito nisso. Por que que eu creio nisso? Porque eu leio a Bíblia o tempo todo fala isso, a palavra do Senhor o tempo todo fala isso. Vai ter julgamento. Vai. Vai ter o juízo vindouro. Uns vão ressuscitar para a vida, outros para a morte. E aí Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Eita, Félix, por que que você estava com medo, meu querido? Por que será, né, que Félix ficou com medo? Porque Paulo começou a ministrar e começou a entrar no coração dele. Félix, que estava curioso para saber sobre Jesus. Mas aqui que está o cerne da questão. Félix teve medo porque ele começou a ser confrontado nos pecados dele. E aí ele não quis ouvir mais. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos constrange no nosso pecado, ela nos constrange nas atitudes erradas. A palavra de Deus, ela nos leva a este lugar de consciência do pode, não pode, de eu quero, não quero, do domínio próprio. Mas quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e ela sente medo, geralmente esse medo está ligado ao medo de ser exposto. Eu não quero que as pessoas descubram o monstro que existe em mim. Eu não quero expor para as pessoas o que que eu já fiz em nome dos traumas que eu já vivi, dos abusos que eu já sofri. Porque o pecado nos leva para um lugar de vergonha, de sentir medo de assumir a verdade. Mas nós precisamos vencer este medo no temor do Senhor e expor mesmo. Então, se você estiver ouvindo a palavra do Senhor e começar a ficar constrangido, com vergonha, não fica com medo, não. Renda-se e ouça o Senhor te exortando para mudar de vida, mudar de rota. Converta-se de todo o coração ao Senhor. Ele é bom e a vida com Jesus é maravilhosa. Eu não escolheria outra vida, jamais. Porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Mas Félix teve medo, porque ele começou a ser constrangido nos pecados dele. Não faça como Félix. Se você estiver ouvindo a palavra do Senhor e começar a ficar constrangido, renda-se. Não fica com medo. Pode se render. O Pai é bom. O Pai é muito bom e Ele quer te segurar, Ele quer te abraçar, Ele quer te levar ao próximo nível. É muito mais profundo do que você imagina. E assim como Paulo, nós possamos ter essa convicção e falar: confesso-te, porém, que adoro Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Eu me identifico muito com Paulo, eu busco. Eu falho muito ainda, mas eu busco ter uma consciência limpa.
pedir perdão para quem eu tenho que pedir perdão, ajustar contas com quem eu tenho que ajustar contas, ter as conversas difíceis que eu preciso ter, sabe? É realmente ter um coração limpo de amargura, de raiva, né? Às vezes, quando eu fico com muita raiva de alguém, eu já peço perdão, eu já começo a orar pela pessoa, porque o meu coração tem que estar limpo. Que a palavra de Deus não se engane, diz, não se engane, as vossas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus. Então, nosso coração tem que estar limpo. Nem todo mundo vai enxergar, nem todo mundo vai saber e tal. Mas o Senhor que sonda a mente e coração, nós podemos dizer, Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos ter este coração de Paulo e continuar pregando, sendo testemunhas, independente do que aconteça. Aqui fala, né, que se passou 2 anos desse diálogo, de tudo que aconteceu, até assumir um novo, e o novo que assumiu, que foi Pórcio Festo, ainda pega e fala: os judeus estão felizes que Paulo está preso, então vou manter ele preso. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Ele não podia ficar preso, a palavra não podia ficar preso, e foi preso que ele escreveu as epístolas para as igrejas, foi preso que ele escreveu as cartas. Cartas que hoje nós nos deleitamos nessas cartas, nós aprendemos tanto com os ensinos de Paulo. Ele mandava, né? Ó, vai lá ver o que está acontecendo naquela igreja. A pessoa voltava, ó, deixa eu escrever uma carta, deixa eu ensiná-los, deixa eu. Foi preso. Então, você está preso não significa que você nunca mais vai pregar. Sua vida prega em todo tempo, estando preso ou não. Mas a nossa atitude deve ser sempre espalhar a palavra da verdade, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Que sejamos ousados como Paulo e que possamos sempre ministrar a tua justiça, o teu juízo, a tua vida, Senhor. É isso que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.